Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá bom? Então, bem, na aula passada, nas últimas aulas, a gente vem discutindo corrente elétrica, tá? Então, neste exemplo que eu vou mostrar aqui, eu vou pegar todos os conhecimentos que a gente já viu até agora e vou utilizá-los para a gente determinar aqui a corrente elétrica que circula nesse circuito, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, determinação das correntes, tá, que atravessam o circuito. Então, ó, percebam bem, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui uma bateria, tá, uma bateria de 24 volts. Essa bateria aqui, ela induz uma corrente no circuito, tá? Vamos pegar aqui o vermelho. Essa bateria ela induz aqui uma corrente, tá? Uma corrente I que atravessa esse circuito, né? Então, neste ponto aqui, tá? A corrente I ela chega e ela se divide aqui em duas correntes. Eu vou chamar a corrente de cima de I1, tá? E a corrente aqui de baixo de I2. Essas correntes elas passam cada uma pelo resistor de cima e de baixo. Quando elas chegam aqui, elas se somam novamente e nós passamos a ter a corrente I, tá certo? E essa corrente I ela continua circulando o circuito. Pronto. Esse número aqui, tá? Esse 4 ômega, ou 4 ohms, 12 ohms e 3 ohms são resistores. Tá? Isso na prática seria aparelhos, né? Aparelhos eletroeletrônicos. Sei lá, uma lâmpada, por exemplo, poderia ser. Um circuito aqui com 3 lâmpadas. Tá? Então, vamos determinar aqui, ó, a corrente. Só que nós sabemos do seguinte, vamos lembrar de uma coisa aqui, tá? Nós sabemos que para se determinar a corrente de um circuito, nós temos que ter a DDP dividido pela resistência equivalente. Acontece que a resistência equivalente aqui, ó, nós não sabemos quanto é. Então, nós vamos ter que determinar. Se você observar aqui, ó, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, tá certo? Então, primeiramente, eu vou determinar aqui, ó, a resistência equivalente desses dois resistores aqui, tá? O 4 em paralelo com 12. Então, vai ficar assim, né? O 4 em paralelo com 12, a resistência equivalente dele é 4 vezes 12, tá? Isso aqui nós estamos calculando o REC, tá bom? A resistência equivalente, tá? Então, ó, resistência equivalente entre dois resistores que estão em paralelo, 4 e 12. Então, pegamos 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 12 dá igual a 48, dividido aqui por 4 mais 12, isso aqui vai dar 16, 48 dividido para 16, isso aqui dá igual a 3 ohms. Tá? 3 ohms. Se nós fôssemos redesenhar este circuito aqui, ó, depois que nós calculamos essa resistência equivalente, ia ficar uma coisa mais ou menos assim. Tá? No lugar do resistor de 4 e de 12, nós colocamos o equivalente dele, que é o 3, né? Então, ia ficar um resistor de 3 ohms, tá? Aqui, outro resistor de 3 ohms, que já existe, tá? E o nosso circuito finaliza aqui, tá certo? Pronto. Então, agora nós temos que determinar essa resistência equivalente aqui de 3 com 3. Acontece que nesse caso aqui, se você perceber, esses resistores eles estão em série. Tá? Eles estão em série. Por qual motivo? Veja só. A corrente que é produzida aqui, ó, tá? Ela passa pelo 3, tá? Ela não se divide. Passa por esse primeiro 3, depois desce e passa aqui, ó, pelo outro 3. Não há divisão de corrente. Então, esses dois resistores eles estão em série. Tá? Então, resistores em série, nós só precisamos somar. Então, resistência equivalente aqui vai ser simplesmente 3 mais 3, que isso aqui vai dar igual a 6 ohms. Tá? 6 ohms. Pronto.
está determinado aqui a nossa resistência equivalente. Pronto, está feito. Bem, agora para se determinar a corrente, o que nós precisamos? Tá? É só você vir para cá. Lembre-se que esse 6 aqui, ele corresponde a quem? Corresponde à resistência equivalente. Tá? Então, vou vir para cá. Então, observe o seguinte. I é igual a DDP dividido pelo REC. Então, isso aqui vai ficar simplesmente... Tá? Essa DDP é 24, então vai ficar 24 volts, dividido aqui pela resistência equivalente, tá? Que é 6 ohms. 24 dividido para 6, isso aqui vai dar igual a 4. 4 que 4 amperes. Tá? Então, isso aqui é o resultado da corrente elétrica que é produzida pela bateria. Tá? Então, a corrente que sai daqui, ó, dessa bateria, é uma corrente de 4 amperes. Tá? Esse I aqui, ele vale 4 amperes. 4, né? Então, aqui, ó, 4. Beleza, maravilha, então, né? Só que acontece o seguinte, tá? Observe uma coisa. Esse 4 amperes que está chegando aqui, o que vai acontecer com ele? Esse 4 que está chegando aqui, ele vai ser dividido, né? Então, parte vai para cima e parte vai para baixo. Tá? Mas acontece que é muito... Tá? É uma coisa que chega a ser até meio que lógica. Tá? Essa corrente aqui, ela não vai se dividir por igual. Por quê? Porque ela tem dois caminhos que têm resistências diferentes. Tá? Então, observe, esses 4 amperes eles vão chegar aqui, tá? E eles vão preferir passar pelo resistor de 4 do que pelo resistor de 12. Tá? Eles vão preferir a parte do fio que tem menor resistência. Tá? Você pode imaginar isso aqui como sendo o seguinte, como sendo duas portas. Imagine que eu tenho aqui duas portas, uma porta grande e uma porta pequena. E imagine que várias pessoas corram aqui em direção dessas portas. Tá? Várias pessoas correndo aqui. Tá? Correndo. E essas portas elas estão uma do lado da outra. Então, é óbvio que o maior número de pessoas vai passar pela porta maior porque ela vai oferecer a menor resistência. Tá? A menor resistência. Mas ainda um pequeno grupo de pessoas também vai passar pela porta menor. Certo? Só que é um número bem menor do que o número de pessoas que passa por aqui, por esta maior. Tá? Pronto. Agora a grande questão é a seguinte. Como é que nós vamos... saber quanto desses 4 amperes vão passar em cima e quanto desses 4 vão passar embaixo. Tá? Vão passar embaixo. Bem, existe uma certa técnica para a gente saber isso. É só você perceber o seguinte, veja só. Olha, o 4, tá? O 4, se você observar, ele é 3 vezes menor do que o 12. Tanto é que se eu pegar o 12 e dividir por 3, eu encontro 4. Tá? Então, ele é 3 vezes menor. Portanto, a corrente que vai passar aqui vai ser 3 vezes maior. Então, é por isso que nós chamamos aqui, ó, essa corrente de 3x. Tá? Enquanto a corrente que vai passar por aqui, nós vamos chamar de x. Só que nós sabemos do quê? Nós sabemos que 3x... Tá? Nós sabemos o seguinte. Nós sabemos que a corrente de cima, tá, que é 3x, mais a corrente de baixo, que é x, né? Isso aqui tem que dar igual à corrente que está entrando, que é quanto? Que é 4, né? 4 amperes. Pronto. 3x mais x, isso aqui vai dar igual a 4x, igual a 4 amperes. Portanto, x vai ser igual a 4, dividido por 4, isso aqui vai dar igual a 1 ampere. Tá? Isso aqui é o valor de x. Como aqui nós temos 3x, tá? E x vale 1, portanto, a corrente que vai passar aqui por cima vai ser uma corrente de 3 amperes. Tá? 3 amperes. E a corrente que passa embaixo é a corrente x, né? Portanto, vai ser 1 ampere.
Pronto. E aqui nós encontramos todas as correntes que passam pelo circuito. Tá? Encontramos a corrente que é produzida pela bateria, encontramos a corrente que passa por cada um desses resistores aqui em paralelo. Tá? E quando esse 3 se somar com esse 1, ele vai voltar a ser 4. Né? Então esse 4 amperes aqui, ele continua circulando aqui o sistema. Pronto, é isso. Vamos passar para o próximo exemplo. Pronto, tá aí, pessoal. Esse aqui é o exemplo B, tá? Mais uma vez, o que nós vamos ter que fazer aqui é determinar a corrente que passa em cada um desses resistores. Tá? Nós sabemos do seguinte, nós sabemos que essa bateria aqui de 30 volts, ela produz aqui uma certa corrente, e essa corrente, ela atravessa o circuito. Tá? No momento que ela chegar aqui, ó, ela vai se dividir, uma parte vai para cima, outra parte vai para baixo. Depois, essas duas partes, elas se juntam aqui, tá? Na corrente I, e mais uma vez se dividem, uma para cima e a outra aqui, ó, para baixo. Elas se juntam aqui novamente na corrente I, e assim o circuito ele segue, tá bom? Pronto, agora vamos lá. Então, observe o seguinte. Primeiro, nós vamos ter que fazer o seguinte. Tá? Primeiro, para se determinar a corrente, nós temos que saber o quê? Temos que saber quem é a resistência equivalente. Tá? Quanto vale o REC. Tá bom? Pronto. Então, ó, se nós percebermos aqui, ó, se a gente observar, a gente facilmente percebe que o 3 e o 6 eles, são dois resistores que estão em paralelo. Tá? Assim como o 4 e o 4, tá bom? Então, bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar qual é a resistência equivalente desses resistores que estão em paralelo. Então, ó, vamos lá. Por exemplo, o paralelo de 3, tá, com 6, tá, vai ser o quê? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 dá 18. 3 mais 6, 9. 18 dividido para 9 dá 2 ohms. Então, ó, essa resistência equivalente aqui, ó, desses dois resistores é igual a 2 ohms. Tá? 2 ohms. Pronto. Agora, o paralelo de 4 com 4. 4 com 4 vai ser 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. Isso aqui, 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. 16 dividido para 8. Isso aqui vai dar igual a 2 ohms. 2 ohms. Pronto. Se você observar, veja só. Como é que vai ficar o nosso circuito agora? Vou redesenhá-lo aqui, tá? Vai ficar uma coisa assim, ó. No lugar do resistor de 3 em paralelo com 6, eu vou colocar o equivalente dele, que é 2 ohms. Então, aqui, ó, 2 ohms. No lugar de 4 em paralelo com 4, eu coloco o equivalente dele, que também é 2 ohms. Tá? Pronto. E depois eu simplesmente repito esse resistor aqui, ó, que está aqui embaixo, que vale 1 ohm. Né? Pronto. Beleza. Pronto, tá aí. Se você observar, esses três resistores, eles estão em série, porque a corrente que for produzida aqui, ó, nessa bateria aqui, ela atravessa, tá, os três resistores sem se dividir. Não há divisão de corrente aqui. Portanto, esses três resistores, 2, 2 e 1, estão em série. Então, para a gente calcular a resistência equivalente, vai ser simplesmente somá-los. Tá? Então, o REC aqui vai ser o quê? 2 ohms mais 2 ohms mais 1 ohm. Então, isso aqui vai dar igual a 5 ohms. Tá? 5 ohms é o valor da nossa resistência equivalente. Pronto, tá aí, né? Agora, para encontrar a corrente, tá? Nós sabemos que corrente elétrica, tá? A corrente elétrica ela é dada pelo quê? Pela diferença de potencial dividido pelo REC. A diferença de potencial nós já temos, é 30 volts, né? Resistência equivalente, acabamos de obter 5 ohms. Isso aqui vai dar 30 dividido para 5, vai dar igual a 6 amperes.
Isso é o que? É a corrente que é produzido pela bateria, tá? Que é produzido pela bateria. Então, o valor da corrente que sai dessa bateria aqui é 6, tá? 6 amperes, tá? Então, esses 6 amperes é o valor da corrente na bateria. Só que acontece que esses 6 amperes, por exemplo, quando ele chega aqui, ó, neste ponto aqui, ele se divide, tá? Parte vai para cima e parte vai para baixo, tá bom? Nesse caso aqui, de cara nós sabemos que essa divisão ela não vai ser por igual, né? Porque os resistores eles são diferentes. Então o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar aquela nossa tática de sempre, né? O resistor de maior valor, tá? A gente vai dizer que por ele vai passar o quê? Vai passar X corrente, tá? E o resistor de menor, tá? De menor resistência, vai passar uma quantidade de corrente que é igual, tá? Ao número de vezes que esse número é menor que esse. Como assim? Entenda. Veja só uma coisa. Quem é menor? 3 ou 6? 3 é menor, né? Então a resistência aqui por cima é menor. Então perceba que a corrente ela vai preferir passar por cima, tá? Só que observe uma coisa. Quantas vezes esse 3 é menor do que o 6? 2 vezes, tá? Então aqui vão passar 2x correntes. Quando o 6 chegar aqui, ó, perceba que ele vai se dividir, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui é o ponto que acontece a divisão, tá? Só que nesse caso aqui, essa divisão ela vai ser por igual. X corrente vai passar em cima, X corrente vai passar embaixo. Por quê? Porque não há diferença, né? É como se uma grande multidão de gente se deparasse com duas portas do mesmo tamanho, paralelas ali, né? Então, bem, não tem escolha, né? Então, essa multidão ela vai tender a se dividir por igual. Tá bom? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, 2x mais x dá igual a 3x, né? Então, ó, 2x mais x dá igual a 3x, né? Só que isso tem que ser igual a 6 amperes, que é a corrente que está entrando. Então, ó, 2x mais x, 3x, igual a 6 amperes. Portanto, o x aqui vai ser igual a... O 3 passa dividindo. X vai ser igual a 2 amperes. Tá? 2. Portanto, ó, se aqui nós temos 2x, cada x vale 2, então aqui vai passar 4 amperes e aqui vai passar 2 amperes. Tá? Nesse caso aqui, ó, a divisão vai ser por igual, né? Então, esse 6 aqui, ele vai ser dividido em 3 amperes e 3 amperes. Pronto. Dessa maneira, nós já sabemos os valores das correntes em cada resistor desse circuito. Tá bom? Lembrando que esses resistores são, na verdade, algum aparelho eletrodoméstico, tá? Ou eletroeletrônico. Tá bom? Pronto, pessoal. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.